Somos do Ministério Lugar Secreto de Oração. Amamos a Deus, amamos poder compartilhar das coisas que Deus tem nos revelado e nos sentimos felizes por isso, porque Deus ele é fiel em toda a sua palavra. No livro de Mateus, no capítulo 6, versos 5 e 6, diz assim: E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa, o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, no teu aposento, e fechando a porta, ora teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. É interessante quando o Senhor nos ensina a orar. Aqui temos alguns segredos. O segredo de uma oração respondida, a chave de uma oração respondida está aqui. E ainda um pouco mais, no verso 16, diz assim: E quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Interessante. Quando Deus fala sobre a oração, não seja como hipócrita, mas entra no teu quarto, fecha a porta onde ninguém te vê. Mostra-te para o Senhor. Interessante que no verso 5, o verso 6 do capítulo 6 de Mateus, ele fala sobre como não deve ser feito e como deve ser feito. Não deve ser feito, não seja como hipócrita, deve ser feito. Entra no teu quarto e fale em secreto. E no verso 16, ele fala também como deve ser feito o jejum e como não deve ser feito o jejum. Aqui tem um segredo. Deus está comparando, está colocando no mesmo nível a oração e o jejum. O Sermão da Montanha é muito forte. Ali Deus traz revelações. Deus tinha um desejo ardente de ensinar ao coração do seu povo acerca do reino de Deus. E ele então começa a falar sobre a oração, que o povo precisava orar, que o povo precisava entrar em uma intimidade em oração com o Senhor, e como deveria ser feito e como não deveria ser feito. E depois Deus começa a falar acerca do jejum, como não deve ser feito e como deve ser feito. No mesmo nível, no mesmo capítulo, falando na mesma hora, falando sobre oração e jejum. Deus nunca diz que você pode orar ou que você pode jejuar. Ele diz que você deve orar e deve jejuar. Jesus quer que nós oremos. Jesus quer que nós jejuemos. E isso não é uma coisa muito fácil de ensinar, porque
as pessoas querem todas as bênçãos do Senhor, mas não querem pagar um preço de jejum. Jejum é negar o seu estômago, é negar o seu prazer. E o jejum é exatamente isso. Eu passei um vídeo sobre o jejum, né? O que é o jejum bíblico, vocês devem já ter recebido. O jejum do alimento. Quando você jejua do seu alimento, você está tirando um prazer seu voluntariamente. Você está sacrificando a você e dizer que o mais importante para você é a presença de Deus. Então nós devemos orar e nós devemos jejuar. Oração e jejum é colocado no mesmo nível. Jejum é uma forma que Deus usa para quebrar o nosso orgulho. O orgulho, ele nos afasta da bênção de Deus. O orgulho nos afasta da presença de Deus. O primeiro pecado que houve em toda a criação foi o pecado de Lúcifer, que se tornou o diabo. E ele então, o que ele fez? Ele teve orgulho, vaidade e quis assentar no lugar de Deus e receber todo o louvor para si. E isso foi a sua queda. Então nós precisamos vigiar. Mesmo como bons cristãos, naquele dia da maior bênção, devemos vigiar. A palavra do Senhor diz lá em Lucas, no capítulo 14, diz que quando você for convidado para ir numa festa, procure os lugares menos prováveis, não estejam em destaque. Procure os últimos lugares para que o dono da festa, quando te vê, diz: não, vem cá, assenta-te aqui. Então você vai ser honrado. Mas se você procurar os melhores lugares, os lugares de destaque, alguém pode dizer: com licença, saia daí, porque aí é um lugar de alguém mais importante. Então você vai ser humilhado. Deus está nos ensinando na sua palavra, passo a passo. Você quer ter uma vida de oração, você quer conquistar o coração de Deus? Então, tenha uma vida de oração e tenha uma vida de jejum. E o jejum não é apenas deixar de comer. Jejum é afligir a nossa alma. No livro de Filipenses, no capítulo 2, verso 5, diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado de forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. No livro de Tiago, no capítulo 4, diz assim:
humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Cristo, o Deus, o Filho do Deus vivo, se humilhou e Deus o colocou acima de todos, um nome acima de todo nome. E em Tiago diz que humilha-se diante do Senhor e Ele te exaltará. Ele não diz aqui que Deus vai te humilhar e Deus vai te exaltar. Ele diz que você precisa se humilhar. E a Bíblia nos ensina, através do jejum, quando nós jejuamos, nós estamos quebrantando o nosso ser, nos humilhando, nós estamos nos colocando abaixo, estamos colocando todos os nossos desejos, né? E quantos sabem que o estômago é um deusinho que muitas vezes nos atrapalham. E quantas desculpas nós vemos no mundo evangélico das pessoas dando desculpa para não jejuar. Não, é por isso, é porque eu tenho muito a fazer, porque eu tenho muito trabalho, ou porque eu tenho que tomar um remédio. A palavra do Senhor ela é clara, domina o seu desejo diante do Senhor. Nós devemos nos humilhar. Você quer ter a tua oração respondida? Humilha-te diante do Senhor. Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Não podemos nos aproximar de Deus com orgulho. No livro de Salmos, diz Davi orando, disse: mas quanto a mim, quando estava enfermo, as minhas vestes eram o saco. Humilhava a minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Ele estava dizendo que ele estava com o seu rosto inclinado, com o seu rosto sobre, com seus, a sua cabeça baixa, humilhado. Ele se humilhava para ser exaltado pelo Senhor. Deus está convidando uma igreja que se desperte para um novo tempo. Este é um novo tempo do Senhor. Tempo de orar, tempo de clamar, tempo de buscar a face do Senhor. E um convite especial para que nós possamos orar e jejuar, fazendo com que a nossa alma seja quebrantada, afligindo a nossa alma para chegar diante do trono de Deus. Que as suas orações sejam um clamor pela presença de Deus. Que as suas orações sejam um momento especial de orar, de clamar, de buscar a face do Senhor. Estamos nos últimos tempos de toda a humanidade. Tudo já está visível. Mas Deus espera, Deus aguarda a manifestação dos filhos de Deus com cartazes, com orgulho, com vaidades, com igrejas superlotadas. Não, Ele está nos convidando para um tempo de oração, um tempo de jejum, um tempo de humilhação. Humilha-te, humilha-te perante a poderosa mão de Deus, e Ele, no devido tempo, te exaltará. Vamos orar. Senhor Deus Altíssimo,
a Ti todo louvor, a Ti toda adoração, a Ti todo reconhecimento. Eu bendigo o Teu santo nome, Senhor, declarando a Tua soberania, o Teu reinado, o Teu poder. E sobre nós, Senhor, a Tua igreja, nós nos humilhamos diante de Ti, nos humilhamos diante da Tua poderosa mão, porque sabemos que solução, vida, saúde, cura, tudo que nós precisamos, tudo está debaixo da Tua poderosa mão. Então nós nos humilhamos, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo que somos dependentes de Ti, Senhor. Nós buscamos a Tua face com orações, com clamores e com jejuns, humilhando a nossa alma, para que o Senhor venha, depressa sobre a Tua igreja e sobre as nossas vidas individualmente. Nós clamamos, buscamos a Tua face, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Veja os nossos vídeos no YouTube. Temos bastante matéria que Deus tem nos dado para o nosso crescimento espiritual. Somos no Ministério Lugar Secreto de Oração e nós aguardamos você no próximo encontro. Em nome do Senhor Jesus. Amém.